Então, continuando aqui o estudo de introdução à cinemática, a gente vai estudar alguns tipos de movimento dentro de cinemática. O primeiro deles é o movimento progressivo. O que seria esse movimento progressivo? Então aqui eu tenho uma reta do tipo orientada, tá? Uma reta do tipo orientada. Aqui eu vou fazer algumas marcações nessa reta, tá? Eu posso graduar ela aqui em metros. E aí eu faço algumas marcações, ó, posição 0, posição 20, posição 40, posição 60 e assim sucessivamente. Então digamos que eu tenho um móvel aqui e ele esteja nessa posição 0 metros inicialmente, tá? Então se ele está nessa posição aqui, isso aqui é a posição inicial dele. Essa é a posição inicial dele, tá? Digamos que essa é a posição inicial, o S0. Depois de um intervalo de tempo, depois de um determinado tempo, ele para aqui nessa posição 60. Então essa posição 60 vai ser a sua posição final. Então aqui eu tenho a posição inicial dele e aqui eu tenho a posição final. Se você observar, a posição final dele é maior do que a posição inicial. A gente pode verificar isso fazendo o deslocamento. ΔS, que é igual a S menos S0. Quem é o S? Posição final dele, 60. Ele para na posição 60 metros. Menos. Quem é o S0? Posição inicial, está aqui, ó, 0. Então eu tenho 60 menos 0, que é 0. Tá? Então o deslocamento dele é 60 metros. Quando isso acontecer, quando esse deslocamento for maior do que 0, eu digo que esse movimento ele é progressivo. Tá? Então é isso que caracteriza o movimento progressivo, o deslocamento ser positivo. E eu tenho outro tipo de movimento, que é o movimento retrógrado. Tá? No movimento retrógrado vai acontecer uma outra situação. Então aqui eu tenho essa mesma reta orientada, tá? Graduar ela aqui em metros. Eu tenho um objeto aqui, digamos, nessa posição 0. Então aqui eu coloco 0, 20, 40. Então inicialmente eu tenho um objeto aqui nessa posição 0. Tá? E aqui um objeto nessa posição 40. Vamos colocar aqui inicialmente ele nessa posição 40. Tá? Então se ele está inicialmente na posição 40, esse aqui é o S0. Posição inicial dele é S0. E aí com o movimento, ele se movimenta aqui e aí ele para nessa outra posição aqui. Ele para na posição 0. Então isso aqui é a posição final dele. Aqui já vai acontecer uma outra situação. O deslocamento aqui vai ser negativo. A gente pode verificar utilizando a expressão do deslocamento. Ó. ΔS, S menos S0. Então o ΔS ele vai ser posição final, que é aqui 0. Ó. Ele para na posição 0. 0 menos a posição inicial dele, que é 40. Então, nesse caso aqui, eu vou ter menos 40. Então, eu vou ter que o ΔS ele é menor do que 0. Nessa situação aqui, eu tenho uma situação de movimento retrógrado, porque o deslocamento ele é menor do que 0. Tá? Então, isso faz com que o movimento seja retrógrado. Tá? Então, quando o deslocamento for menor do que 0, o movimento ele é do tipo retrógrado. Quando ele for maior do que 0, esse movimento é do tipo progressivo. Então, uma outra coisa interessante aqui é a função horária dos espaços. Tá? Então, aqui nesse desenho que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho um automóvel, tá? Se deslocando aqui nessa reta orientada. Tá? Eu tenho um automóvel aqui se deslocando nessa reta orientada. Eu posso colocar aqui algumas marcações. Ó. Tá? Aqui eu vou colocar essas marcações em metros. Então, digamos que ele esteja aqui nessa posição. Tá? Ele está bem aqui nessa posição, que é a posição 0. Depois de um determinado tempo, vamos imaginar que ele pare aqui nessa outra posição. Então, o que seria essa função horária dos espaços? Tá?
Se ele tiver uma velocidade, determinada velocidade, vamos imaginar aqui que ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Tá? 20 metros por segundo. A função horária dos espaços é uma expressão que permite que a gente ache a posição dele em um determinado intervalo de tempo. Tá? Vamos imaginar aqui que ele esteja saindo de uma outra posição diferente de zero. Aqui vou colocar uma outra posição aqui. Digamos que ele esteja na posição 10 metros. Tá? Posição 10 metros. E aí ele está saindo aqui, essa velocidade é constante. Uma velocidade constante. Velocidade constante. Esse aqui é um MU, é um movimento uniforme. Tá? Velocidade constante. Então, na expressão da velocidade constante, a expressão lá do MU, eu tenho isso aqui. Ó. A velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Eu sei que esse ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Isso aqui dividido por ΔT. Continuando aqui, eu tenho velocidade média, vai ser igual a S menos S0 dividido pelo tempo. E aí aqui eu posso fazer o produto do meio pelos extremos. Posso fazer V vezes T e 1 vezes S menos S0. Fazendo isso, eu vou ter S menos S0 igual a V vezes T. Passando esse menos S0 para o outro lado, eu vou ter isso aqui, ó, S igual a S0 mais VT. Essa expressão aqui a gente chama de função horária dos espaços. Tá? Ela relaciona os espaços, isso aqui é função horária. Isso aqui é função horária. Ela relaciona os espaços, tá, em relação ao tempo. Então, para esse móvel aqui, eu vou ter S igual à posição inicial dele. Ele sai aqui da posição 10. Então, eu substituo aqui, ó, S igual a 10 mais velocidade dele. Velocidade dele está saindo aqui a 20 metros por segundo, mais 20 vezes T. Então, essa expressão aqui é a função horária dos espaços para esse carrinho aqui da figura. Então, se eu quiser achar a posição dele depois de um determinado tempo, eu uso essa expressãozinha aqui, tá? Que ela permite eu achar essa posição. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Disso aqui que eu falei para vocês, tá? Então, exemplo 1. Exemplo 1. Vou colocar aqui para vocês. Exemplo 1. Ó, exemplo 1. Tá? Então, aqui nesse exemplo, deixa eu posicionar aqui. Tá, então aqui nesse exemplo, ó, eu tenho uma tabela, e essa tabela ela relaciona o tempo com o espaço. Ó. Tá, aqui na parte de cima eu tenho o tempo, e aqui nessa parte de baixo eu tenho o espaço. Ela dá, ó, 3 segundos e 7 segundos. Aqui na parte de baixo ela coloca aqui, ó, 10 metros e 30 metros. E aí eu quero a função horária do movimento. Eu posso achar o intervalo de tempo aqui pela tabela, que é o ΔT. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então o ΔT ele vai ser igual a... O tempo final aqui é 7. Ó. Então aqui eu coloco 7 menos o tempo inicial que é 3. 7 menos 3... 4 segundos. Então aqui eu tenho o tempo, o intervalo de tempo. Agora,
eu posso calcular aqui, olhando essa tabela, a variação de espaço, ΔS. A variação de espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Então, quem vai ser o ΔS? O espaço final aqui é 30. Tá? Aqui eu coloquei aqui de verde para vocês. Aqui é 30, o espaço final. Então, aqui eu coloco 30 menos o espaço inicial, que é 10. Então, esse ΔS, esse deslocamento, ele é 20 metros. 20 metros. Pronto. Achei o deslocamento e também já tem um intervalo de tempo. Eu posso calcular aqui a velocidade. Qual vai ser a velocidade dele? Vai ser ΔS por ΔT. Variação de espaço, eu já achei que é 20, dividido pelo tempo, que eu já achei que é 4. 20 dividido por 4, eu acho aqui, 5 metros por segundo. Essa que é a velocidade dele. E aí agora eu posso montar a função horária. A função horária é S igual a S0 mais V vezes T. E aí eu posso colocar aqui, S igual posição inicial, a posição que ele partiu, então ele partiu da posição 10. Então você olhar a tabela, ele partiu da posição 10, mais velocidade dele, 5, que eu achei, vezes T. Então isso aqui é a função horária do espaço, tá? Para esse movimento aí em questão, com essas informações da tabela, tá? Essa é a função horária. Com essa função aqui, com essa função horária, você consegue achar as posições para qualquer tempo. Você pega um determinado tempo e você consegue achar aqui a posição utilizando essa expressão, tá? Essa velocidade aqui eu consegui achar utilizando esse intervalo de tempo aqui fornecido pela tabela, e utilizando a variação de espaço. Inicialmente ele está na posição 10, depois ele para na posição 30, utilizando todas as informações aqui da tabela. Outro exemplo. Tá? Aqui eu tenho essa perguntinha. Um móvel realiza movimento uniforme. Sabe-se que para t igual a 0, t igual a 0, tá? Tempo inicial dele, o espaço do móvel é menos 10. Então a questão já deu aqui duas informações. Escreva a equação horária do espaço, sabendo que a velocidade é de 15 metros por segundo. Então aqui eu tenho algumas informações, que a questão já dá. Dados. A questão já dá algumas informações. Ela dá o espaço inicial, que é menos 10 metros. Fala que o corpo parte dessa posição menos 10. E dá a velocidade dele, 15 metros por segundo. Então essa velocidade ela é constante. Aí pede para que a gente ache a equação horária para essas duas situações, para quando o movimento for progressivo e quando o movimento for retrógrado. Tá? Então a letra A aqui, quando o movimento for progressivo, a velocidade ela é positiva e o deslocamento também é positivo. Então eu sei que a função horária é S igual a S0 mais V vezes T. Então eu só substituo. O S0 está aqui, que é 10, menos 10, mais 15t. Então essa aqui é a função horária para a letra A. Tá? Colocando aqui a velocidade positiva, porque ele é um movimento progressivo. Tá? Então quando é progressivo, a velocidade é positiva. Letra B. Para a letra B, a mesma coisa. Eu só vou trocar o sinal, porque agora o movimento ele é retrógrado. Tá? Então, para a letra B, o movimento é retrógrado, então o deslocamento ele é menor do que zero e a velocidade ela é menor do que zero. Então, para a letra B, a função horária vai ser S menos 10 menos 15t. Tá? Então, essas aqui são as duas funções horárias
para as duas condições que a questão fala, tá? Tá, pessoal? Então essa aqui é a nossa segunda aula de cinemática. Espero que vocês tenham entendido, tá? Até a próxima.